Fala galera, beleza? Começando a nossa transmissão aqui do nosso segundo programa Falando em Opções. Meu camarada Diogo aí do Falando em Finanças, camarada Felipe Descomplicando as Opções. E vamos aguardar a galera chegar na sala aí. O nosso bate-papo hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser mais descontraído, vamos trocar umas ideias, tirar dúvida da galera. O pessoal que está chegando aí, seja muito bem-vindo. E vamos trocar essa ideia. E fala aí, Diogo, tá contigo, meu camarada. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui mais uma vez, nossa boa resenha aqui de opções. Eu sou Diogo Oliveira, aqui do canal Falando em Finanças, né? A gente está trabalhando em conjunto, trazendo o melhor conteúdo possível para ajudar a galera que está aí quebrando a cabeça para entender um pouco mais sobre opções. Nosso objetivo aqui, a gente reitera, que é trocar uma ideia bem dinâmica, bem tranquila em relação às opções, quebrar um pouco desse mito de que é muito difícil operar com as opções, né? Para que a gente tenha resultados cada vez melhores nos nossos investimentos, nas nossas operações. Então, nós vamos fazer ainda um panorama um pouquinho mais breve em relação à questão de mercado e tudo mais. E vocês vão ver que hoje teremos novidades no sentido da troca de ideia, da dinâmica do nosso programa aqui. Queria que vocês também comentassem em relação a isso e mostrassem também a opinião realmente de vocês a respeito desse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Vamos aí trocar essa ideia. Eu vou chamar o Felipe aí para a gente também se apresentar também aí para a gente trocar essa ideia. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Felipe Borges do canal Descomplicando as Opções e é um prazer estar aqui novamente falando em finanças, nosso programa que vai estar se atualizando, evoluindo cada semana mais e o pessoal que está acompanhando desde o início com certeza vai estar aí daqui um bom tempo muito mais formado em opções, com as nossas dicas, com as nossas oportunidades que a gente dá aqui do pessoal aprender, do pessoal perguntar, e com certeza isso vai ser um aprendizado para vocês chegarem mais longe e mais rápido. Beleza. Acho que está mutado o teu telefone, teu microfone, Rafael. Aí, show de bola. Pessoal, eu queria pedir aí pro Diogo dar um panorama do mercado, que ele é o nosso homem aí, o nosso Pablo Spire, que ó, parei de assistir o Pablo Spire depois que começou o minuto ali falando em finanças, hein? Mas quem dera. Vamos chegar lá, né? Aqui né, vai tourinho, né? O negócio, o urso tá pegando aqui para nós. Tá pegando, tá pegando. Mas vai dar Mas vou te certo. falar que eu tô até torcendo por um urso em alguns ativos, hein? Pois é. Pessoal, a gente tem um cenário ainda de preocupação, até falei um pouco hoje sobre isso, em relação à nova variante aí do coronavírus, né, o Ômicron. Isso acaba, de alguma maneira, influenciando as atitudes dos investidores, né? Nós temos aí também no mundo afora ainda, vai ser repetitivo, porque o cenário, na realidade, não mudou muito em função da perspectiva que nós temos na relação econômica, né? O que nós temos aqui no Brasil agora, de novidade em relação à semana passada, foi a alta dos juros, né? A gente já tinha comentado sobre isso, e ali na terça-feira nós conversamos aqui, prévia da reunião do Copom, em que de fato se cumpriu aquela elevação dos juros de 1,5%. Então chegamos a um juros de 9,25% ao ano, uma taxa básica de juros voltando a beirar os 2 dígitos, né? E isso acaba abrindo oportunidades, né? Quando a gente tem a alta dos juros aqui na nossa economia, para quem opera opções, né, o Rafa também sempre aborda esse tema em relação ao prêmio das calls, né, que acaba valorizando um pouco, facilitando muitas vezes a rolagem para quem gosta de vender call ali para ganhar aquele prêmiozinho todo mês, né, fazer aquela renda passiva, aquela renda recorrente, acaba sendo bem interessante, né? Mas nós temos aqui, pessoal, um cenário que eu até marquei, a gente tem aí estamos chegando num patamar de exaustão, vamos dizer assim, em relação aos juros, né? Então a gente está chegando ali, na minha percepção, tá? A gente pode estar errado, ninguém aqui é evidente, né? E muito menos aqui a gente vai ficar fazendo
dizendo é, vamos dizer assim, que veio, tá, vendo. O Diogo tá travando um pouquinho aí, pessoal. Tá travando para ti também, Felipe? Tá travando. Diogo tá travando, dá uma verificada aí, camarada. Sim. Pessoal, enquanto o Diogo acerta ali, a falha técnica faz parte também do programa, eu queria comentar também assim, ó, que ele falou ali, a nossa taxa de juros e tal. Eu vi umas estimativas hoje de taxa de juros a 10 ponto alguma coisinha por cento. Mas olha que coisa, é horrível para o país, para algumas coisas é horrível, mas olha que ótimo para a gente, porque as calls ficam mais caras, porque a taxa de juros engorda elas, e no Brasil as puts ficam mais baratas. Só que está tendo uma voo alta no mercado, e como eu falei até antes de começar lá, eu estava falando com o Felipe, a nossa rolagem de put hoje, de Petro, na linha do dinheiro, estava dando 82 centavos. Faz muito tempo que eu não vejo uma rolagem gorda de put assim. E outra coisa legal, com a taxa de juros para nós, somos operadores de opções, é que por exemplo... Uma falha técnica, né? Show de bola, vamos lá, vamos tocar o barco. É que assim, ó, com a taxa de juros alta, por exemplo, a gente está vendendo put. A nossa grana está entrando de dois lados. Ela está na renda fixa, está servindo como margem e está lá nas nossas operações. E olha, imagina se chegar uma taxa de juros de 10% ao ano. Claro, para algumas coisas é ruim. Mas para nós, ó, 10% ao ano é quase ali 1% ao mês, mais as nossas operações. Então isso é até meio clichê falar, mas nos beneficia de uma maneira que é abrupta, absurda, né? Diogo, tá tranquilo aí, safou? Pane técnica aí? Travou de novo aí. Eu acho que ele tá travado. E eu posso até compartilhar com o pessoal, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sobre isso aqui, pessoal. A questão de volatilidade, que nem o Diogo falou, a questão da taxa de juros. Se nós formos ver um gráfico da nossa taxa de juros, hoje a nossa taxa de juros está aí na casa dos 9,25%, de acordo com as últimas alterações, e nós tivemos essa taxa lá em 2017 e depois, antes disso, lá em 2013, em dezembro de 2013 e no final de 2017, e nós estamos tendo agora final de 2021 novamente. Por que isso é interessante? Na época, pessoal, em 2017, em 2013 eu não posso falar porque eu não operava put, eu operava somente call em 2013, então eu não tenho propriedade para falar, mas lá em 2017, apesar da Selic estar no mesmo patamar que ela estava hoje, não tínhamos rolagens tão gordas nas puts. E isso se deve muitas vezes pelo quê? Pelo cenário. Cenário que nós estamos vivendo, seja ele político e econômico. Nós podemos ver aqui no TRID, na linha do dinheiro, vamos pegar aqui uma put do 29 com 15, por exemplo, nós temos aqui com 42% de volatilidade intrínseca. E se nós pegarmos um mês para frente, a mesma put, nós temos aí com 35%. Então, nós temos 7% de diferença de volatilidade, pessoal. Isso aqui, para quem opera spread de volatilidade, ou traduzindo, para quem opera aí trava horizontal de linha, isso é uma maravilha. Por quê? Observem aqui, pessoal. Quem está comprado, quem está vendido aqui do 30, por exemplo, está com R$ 1. E quem está comprado na do 30 do mês que vem está com 1,70. Então a pessoa ali, ela tem quase que 90 centavos de extrínseco para queimar, certo? Então, isso só contando a questão ali de volatilidade, certo, pessoal? Às vezes vai ficar um pouco mais complicado o pessoal entender isso, mas eu só queria adiantar essa parte que nem o Rafa estava falando, e se deve para quê? Se deve numa situação que nós não tínhamos lá em 2017, na época que eu operava. Então eu me recordo bem dessa questão, porque a volatilidade não tinha essa diferença tanto. Se nós formos olhar em outros momentos, a diferença de volatilidade ela não se dá na casa de 7, 8%. O que dá para você fazer uma operação de vol muito mais fácil do que era antigamente. Então nós temos que saber se beneficiar dessas situações. Será que o Diogo voltou? Eu acho que travou de novo, ele ali.
Pessoal, então, outra coisa que eu queria mencionar, eu falei sobre a rolagem da put, mas a taxa de juros, a rolagem da call fica mais monstra ainda. Porque, ó, se a gente for ver a L35, que é do strike, aqui do strike 29,15, 29,15, para A321, que é o 29, ou até para A323, que é 29,26, subindo strike aí, chega a dar mais de R$ 1 de rolagem. Eu não lembro, eu lembro que há pouco tempo atrás, eu estava fazendo essa valorização de linha, aquela perene, quando dava ali 65, 70 centavos na call, eu já rolava, porque eu sabia que não ia dar muito mais que isso. Agora a gente pode pegar rolagem bem gorda aí de R$ 1. E outra coisa, para as call que estão muito dentro do dinheiro, hoje deu rolagem ali subindo strike no 0 a 0 lá no 23. Então, tipo assim, mesmo que o pessoal está dentro do dinheiro, está meio agarrado, ainda consegue se movimentar. É um problema para as put. Put dentro do dinheiro começa a ficar mais dolorida, né? Mas está bem interessante de operar. Se até tu puder colocar minha tela inteira aí, Rafa, para mostrar para o pessoal Okay. a questão da put que tu estava falando, a L35 aqui do 29,15, vamos ver a diferença de volatilidade para put, ó, ela está com 48%. As calls estão com mais volatilidade que a put, pessoal. E olha só, aqui, isso aqui é absurdo, pessoal. 29,15, ela é uma call OTM e ela está valendo 50 centavos com 3 dias de vencimento. Isso aqui não existe, pessoal. Isso aqui são coisas assim que tem que ser aproveitadas. Se você vê a call do mês que vem, do 29 com 1, por exemplo, ela está 1,67. Nossa, tá para você fazer trava de linha aqui muito tranquilo. Ela está com uma diferença aí de quase 8 pontos de volatilidade. Então, se você for um observador, nós estamos falando que nós temos na terça-feira esse valor e você zerar ela na quinta-feira a 50 centavos aí com 2 dias, bem dizer, não seriam 3 dias, porque 3 dias seria na sexta-feira, é uma coisa que tu não via há um bom tempo. E isso se dá o quê? As call principalmente. É a taxa Selic. Então o pessoal diz, a taxa Selic fica ruim. Depende. Depende qual que é o operacional que tu vai fazer. Então, a nossa ideia, que é a troca de ideias aqui, e muitas vezes nós não temos a questão de verdade absoluta, porque a gente comenta o que a gente faz na vida real, né? A gente não vem aqui para vender nada, mas sim o que a gente traz na vida real. A taxa de juros, para mim, eu acho quanto mais alta, se tratando de investimentos, lógico, tem todo o mal por trás da taxa de juros, né, que está subindo, todo o cenário, né, que não é favorável, mas nós se tratando de investimentos, ela é ótima, assim como o Rafa mesmo falou, você deixar aí num investimento de renda fixa que está te rendendo 1%, e você conseguir fazer umas vendas cobertas aqui que te pagam 3, 4%, o que você quer mais com isso? Se nós for só abrir aqui uma calculadora rápida, pessoal, se nós pegar ali do 29 com 15 e colocar os 50 centavos, nós vamos ter aí 28,65. 29 com 15 dividido por 28,65, menos 1 vezes 3, 1,74 em quantos dias, pessoal? 3 dias. Será que isso aqui é ruim? Isso aqui não é nada ruim, né? 1,74 em 3 dias. Então, é claro que isso aqui não é a recomendação de investimentos em nenhum momento, até porque na semana passada a gente alertou o pessoal sobre isto aqui, ó. Sobre o quê? Sobre o topo da Petro, né? Nós comentamos isso aqui semana passada, que o pessoal, muito cuidado, era nesse candle que a gente estava aqui, ó, dia 7 da semana passada, ela estava 29,30, então ela bateu lá nos 30, onde que a gente falou, bem certinho, se nós pegar uma linha aqui e colocar, que nós comentamos que o 30 ela é uma resistência muito forte de Petrobras, então ela bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes, não conseguiu romper e está caindo. E a tendência dela é cair até quanto aí, Rafa? 28, 27? Torcendo para vir no 26. Eu tô apostando no 27. Eu tô esperando ela chegar no 27, que é o próximo suporte ali, para fazer alguma operação. Inclusive, até vou perguntar aos amigos aí, Petro, você vê alguma coisa? Eu não vejo nada em Petro, só observar agora, rolar o que tem que rolar, manejo, de repente, se precisar fazer hedge aí, uma posição tá perdedora. O que vocês acham aí? Cara, eu vou tentar falar até um pouquinho aqui para ver se vocês me veem, porque a internet resolveu brigar comigo hoje aqui. Mas deixa eu falar, eu estou montado, na verdade, o Rafa até sabe, a gente trocou essa ideia aí uns 2 meses atrás, mais ou menos.
eu fiz uma borboleta bem OTM, né, com um miolo ali no 29 antes do pagamento dos dividendos, né? A gente naquele momento até parecia realmente uma operação bem assertiva, assim, e de fato é, né? Porque a gente tem tempo, né? Eu fiz com vencimento de janeiro, quando era novembro ainda, e consegui pagar bem ali 11 centavos só, né, no caso, nessa operação. E a expectativa é que ela fosse ali até uns 60 centavos. Eu até comentei com ele, acho que uns 50, 60 centavos eu estou satisfeito. Ele falou, pô, tá louco, mão de alface do jeito que eu sou não seguraria tanto. Mas, assim, essas estratégias a gente vai tentando aproveitar e nesse momento, como o Rafa falou, eu não vejo muita coisa a fazer, não. Na realidade, assim, pensando até nessa corrigida, até o 25, o 27, na verdade, e talvez o 26, que até seria o ideal para a estratégia que eu já estou montada, que é essa borboleta, ali eu acho que eu pensei até em fazer, e até tentei olhar alguma coisa de trava de baixa hoje, para poder pegar um pouquinho desse movimento mais direcional, mas é aquela coisa, né? A gente não sabe qual vai ser a velocidade desse movimento, né? E muitas vezes a gente tinha aqui até trocado uma ideia antes da gente começar o programa anterior sobre a possibilidade do pagamento de dividendos dar uma corrigida maior, né, nas ações da Petro. E acabou não acontecendo, né? Na realidade, o que a gente viu foi um efeito assim até um pouco atípico, né? De uma subida forte pós-dividendos e segue subindo muito. Então, nesse momento de topo, digamos assim, histórico até da Petro, realmente eu acho que quem entrou, quem não entrou, tem que aguardar um pouquinho essa corrigida aí para ver o que vai acontecer, né? O que vocês acham aí? Eu acho que é bem válido o que tu falou. Eu tava analisando aqui. O que daria para fazer, no meu ponto de vista, seria a trava de baixa. Seria uma estratégia que seria a débito, né? Você pagaria, você não colocaria a margem, porque eu acho que está muito complicado colocar margem hoje em Petrobras, visando que ela tem tudo para corrigir. Então, se você apostar contra ela, é bem perigoso. Então, seria ali uma trava de baixa lá para janeiro, do 28 com o 27, aí pagando na casa aí dos quase 30 centavos. Só que seria uma alavancagem de 1 para 3, né? Então, colocaria um capital pequeno, na casa ali dos 27, 28 centavos. Não é geralmente o que eu gosto de fazer, eu gosto de pagar no máximo ali até 20 centavos, só que visando que tem uma alta volatilidade aí. Então, assim que começasse a dar um certo lucro, eu já tiraria meu ROI. Então, se eu entrei lá com 1.000 travas de baixa, pagando R$ 300, vamos supor, no momento que eu conseguisse tirar esses R$ 300, o resto da trava eu deixaria correr um mês, pelo menos até meio, um pouco mais no meio de janeiro aí, para mim estar pegando mais um dinheiro, porque eu acredito fortemente, deixa eu até compartilhar minha tela aqui, eu acredito fortemente que ela venha pelo menos até aqui. Então esse candle aqui, para mim é bem importante, esse do 26, e ele deu uma puxada forte aqui, subiu, e agora tem tudo para dar uma devolvida aqui. Ainda mais agora que no final do ano ele baixa muito a liquidez, né, da nossa bolsa, a bolsa fica bem fraca de liquidez, então qualquer rumorzinho aí que tiver, nós sabemos que se eu não me engano, na quinta-feira tem live do presidente, ele chamou a PRF e chamou a PF, diz que tem assuntos importantes que tangem nesse sentido. Então, nós podemos aí ter qualquer burburinho que saia da boca do presidente e influencie as ações estatais, principalmente. Exatamente. Eu acho que é até interessante o pessoal não esperar ter esse evento aí para fazer rolagem, os seus manejos aí, porque pode dar um probleminha pesado, né? Eu comecei a fazer algum manejo essa semana hoje, eu zerei algumas puts minhas que estavam bem já fora do dinheiro. Eu em Petro eu não faria nada, na verdade eu acho que a trava de baixa do Felipe é interessantíssima, mas aqui eu não gosto de jogar contra o mercado, então geralmente para baixo eu não costumo apostar não, mas é interessante, é uma operação interessante, o risco de 3 para 1 tá dentro da carteira, tá valendo a pena para caramba, né? E eu geralmente faço operacional, aquele que o Diogo falou, eu gosto de fazer muito, montar borboleta fora do dinheiro, quando eu acho que o ativo vai naquela direção. Só que borboleta com put é diferente, ela demora para sensibilizar, não é muito bom. Eu gosto de fazer com call. Então, em Petro eu não faria nada.
E tu, Diogão, tu vê alguma coisa nela aí ou algum outro ativo que vocês tenham visto, alguma coisa que seria interessante a gente passar para a galera? Cara, o que eu tenho acompanhado, uma coisa que eu sei até que não é do operacional da maioria, e a gente sempre troca essa ideia. Hoje até a gente estava falando sobre isso do grupo, né? Sobre atuar comprado, atuar vendido. Mas o que eu tenho visto de interessante muitas vezes, cara, eu até vou passar aqui rapidamente, deixa eu compartilhar minha tela aqui, que já estou compartilhando na realidade, né? Deixa eu compartilhar aqui. Essa travinha, igual o Felipe falou, era essa trava aqui que eu estava de olho nela hoje, né? Do 27 com 28, né? Na Petro aqui para janeiro, estava pagando justamente 27 centavos. Né? Eu pensei em jogar uma ordenzinha ali e tentar fechar essa operação, acabei não recuando um pouquinho. Na verdade, como estava corrido hoje, eu falei, cara, não vou chutar não, vou esperar um pouquinho mais, vamos ver se ela recua mais um pouquinho, seria uma trava de baixa com a put, né? Mas voltando a falar em relação a movimento de ativo, eu tenho monitorado, o Felipe até comentou no passado, na semana passada, no programa passado, né, a Cash 3, né, a Melius, né? A gente teve mais uma queda direcional aí de 10%. A gente tem um movimento, segundo aparente, né, de uma recuperação, até porque ela já caiu bastante, né? Vou tentar abrir aqui o gráfico para a gente dar uma olhada. Depois o Felipe pode até marcar ali os pontos que ele acha interessante, mas eu achei muito interessante esse tipo de oscilação. Por exemplo, ó, eu vou dizer uma coisa que eu fiz algumas vezes já, tá? Essa semana ainda não fiz nada disso, mas para movimentos mais direcionais, eu costumo fazer assim, ó, caiu 10% aqui, ó, é uma queda muito expressiva, né, para um dia. É possível muitas vezes para você tentar recuperar esse movimento aqui, e é o que normalmente acontece no dia seguinte, ou pelo menos os 2 pregões posteriores, fazer uma compra ou uma trava de alta aqui, por exemplo. Não é o caso da Cash, porque a gente tem pouca liquidez aqui, né? Seria mais a tentativa de pegar, de repente, uma call para tentar recuperar aí até o 3,50 aproximadamente, aí, apesar de ser uma alta bem expressiva. Então aqui, ó, eu fiquei pensando também, dando uma namorada nessa opçãozinha aqui, também não executei, não peguei, mas pensando em pagar aí uns 40 centavos aproximadamente nessa A350 aqui, tá? Então essa era uma opção também que eu tenho monitorado aí mais ou menos. Eu não gosto por conta da questão da liquidez, né? É um ativo bem pouco líquido nas opções, mas esse tipo de oportunidade aqui, para quem gosta de fazer operações compradas, ou quem tem, de repente, um capital um pouco mais limitado, precisa fazer operações mais direcionais, esse tipo de oportunidade eu já me dei bastante bem com elas, assim, com Magazine Luiza, com Via, uma queda muito expressiva, assim, geralmente ela pode resultar amanhã num repique aqui de uns 3, 4%, vamos ver como é que vai se comportar, e aí poderia fazer essa opçãozinha do 3,50 aqui, ela pelo menos uns 20, 30% aí, é possível, sabe? Então é o tipo de coisa que eu normalmente dou uma monitorada, tá? Por exemplo, a alta também, né, no caso, hoje eu estava vendo também a BRF, né? Vou botar aqui também o BRF, que subiu um pouquinho mais forte hoje aqui, ó, 3,58, mas ela tem uma tendência de baixa, né? A gente está observando que o setor aí de proteína não está assim às mil maravilhas, né? Então a gente tem esse momento de questão de inflação, as carnes já estão muito caras e acaba gerando às vezes oportunidades. Na BRF, por exemplo, você já tem uma condição melhor para fazer, inclusive, as travas, né? Você vai pegar aqui, por exemplo, você consegue fazer no 19, no 18, pagando aqui até, ó, 15 centavos, talvez a gente consiga fazer aí 15, 20 centavos numa trava de baixa. Se você não quiser arriscar muito, se quiser aproveitar um movimento mais direcional, daria para pegar aí, talvez comprando uma opção a seco, o que seria, não é a nossa estratégia principal, mas seria muitas vezes uma oportunidade a se considerar. Eu penso sempre nesse tipo de movimento, não gosto de atuar. Isso seria mais ou menos atuar, isso aqui, ó, o cara comprar uma opção dessa, pensando uma ação que está caindo já há algum tempo, né? Se eu troco aqui, a minha internet hoje não está favorecendo. Mas a gente olhar o gráfico da BRF,
a gente vai ver que ela vem caindo já há algum tempo, ó. Então comprar uma call aqui eu já não arriscaria. Para mim ela está mais ainda, ó, para andar um pouco mais lateral aqui, talvez venha aqui no 19 de novo. Então eu pensaria alguma coisa aqui para baixo, aproveitando esse repique aqui, para ver se ela cai um pouquinho mais. Então esse tipo de operação eu gosto de estar observando, tá? O que vocês acham aí? Não sei que não é o mesmo operacional de vocês, vocês não curtem tanto, né? Então, brother, eu acho que é válido, né? A gente comenta sempre ali sobre a parte de operar comprado. Eu até sou chato nesse negócio porque eu não opero comprado. Na verdade, eu compro muita opção longa. E até um conselho que eu dou pra galera: pessoal, teve um lucro ali com venda coberta, teve um lucro na operação ali, dá uma olhadinha nas opções longas dentro do dinheiro, principalmente de Petro, se tiver oportunidade, ou de Ambev. Elas estão, por causa da situação da taxa de juros, elas estão mais baratas. Elas estão, às vezes, na verdade, na maior parte das vezes, elas saem abaixo do intrínseco. Compra lá que você não vai se arrepender. E lembrando, se você pegou o lucro de outra operação e comprou ela, tipo, comprei uma put do 20 lá de Ambev para 2023. Eu posso tranquilamente lançar uma put do 16 porque eu estou totalmente coberto. Então, se vier abaixo o mercado, eu ainda posso vender essa put do 20 Sim. E comprar do 16 novamente. Ou eu posso ir rolando, ganhar essa rolagem. Isso aí seria uma questão de compra coberta, né? Então é interessante, se puder montar isso aí sem gastar grana, se puder ser grana de outra operação, é bem interessante. Outra coisa, a gente fez operações, a gente simulou no outro programa com a Ambev, e eu ainda afirmo, a Ambev, eu tenho que compartilhar minha tela aqui, a Ambev ela tá num range bem legal, que vai dos 14,80 mais ou menos até os 17,60, 18, batendo no 18 ali. Então ela para venda coberta, para operar vendido nela está muito bom. E ela está tendo uma liquidez muito boa, pelo menos na linha do dinheiro e bem perto da linha do dinheiro. Então fiquem de olho nela, que por vezes a Ambev está sendo mais líquida que Petro. Claro que Petro tem manejo em todos os strikes praticamente, mas a Ambev está interessante, pessoal. Começa a observar ela, porque ela está só crescendo. Hoje em dia ali, eu vi que a venda coberta dela na linha do dinheiro está dando 60 centavos. Perfeito. Então, está interessante, está dando 3,5%. É um papel com vol estacionária, então ela costuma andar de lado, é mais tranquilo da gente mexer e manejar. Então, dá uma atenção especial para ela. Os papéis do varejo hoje despencaram e não se vê propensão de melhora. Mas assim, ó, falando friamente, sem analisar a técnica nem nada, se você acredita no papel, de repente seja uma hora para você começar a dar uma estudada no varejo, se te interessa, para o longo prazo e tal, porque uma hora tende a recuperar. Não é recomendação, é só a nível de estudo e tal, mas vale a pena, porque, poxa, aí o cara vai lá e entra em via quando a via está 14, 18. Não faz sentido. Via agora está 4 e pouco. O próximo suporte dela é 13,80 e poucos. Eu não estou dizendo, não estou dando sugestão de compra nem nada, mas faz mais sentido dar uma olhadinha nela agora, via, ou a Magazine Luiza, que tem uma galera ali bastante machucada em put, tá, pessoal? Inclusive, eu vou pedir que o pessoal deixe nos comentários aí dúvidas, que no final do programa a gente vai tirar as dúvidas ali possíveis e tal, que a gente conseguir botar aí. Fiquem à vontade, pessoal. O que vocês acham aí, galera, a respeito de entrada em papel, algum outro papel que tenham visto aí? Eu acho assim, até, Diogo, até algumas pessoas que eu dou assessoria, eu costumo mostrar isso aqui que eu vou mostrar na tela agora para vocês. Magazine Luiza. Deixa eu até voltar um pouquinho mais esse gráfico aqui. Aí eu olho para a pessoa e digo assim, tu compraria um papel que tá assim? O que me diz que esse papel vai voltar a subir? Olhando friamente para o gráfico, qualquer criança vai dizer assim, o papel vai continuar caindo. Eu sou bem prático nessa parte, sabe? Via, vamos lá. Eu compraria um papel que tá assim? Aí eu pergunto assim, tu é caçador de topo, ou tu é caçador de fundo, ou tu é investidor? E eu prefiro olhar mais assim. Vamos lá, a Cash 3 também, que nós falamos semana passada, o Diogo falou. O papel tá assim. Agora a Bev falou. Olha a diferença de gráfico. O que tu falou aí? Vol estacionária. Vol estacionária, o que é? O papel se movimenta sempre no mesmo range. Está sempre no mesmo range.
Se nós pegarmos uma outra aqui que também é assim, Itaúsa, digitei a 3 aqui. Itaúsa. Mesma coisa, qual que é essa queda aqui? Essa queda aqui foi em função do Itaú. Então, são situações que eu, particularmente, eu não prefiro, né? É sempre aquela situação, eu não prefiro catar a faca caindo. Porque teve gente que olhou o gráfico para trás aqui, ah, não, havia nos 11,70 é compra, porque aqui fez suporte, não sei o que, não sei o que. E aí a pessoa está sangrando até hoje com 4 e pouco. A Magazine Luiza, eu ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro com o Magazine Luiza em que range? Aqui em cima, ó, do 25. Eu vendi muita put no 22, 23 reais. Aí eu vendi uma put no 22 e ela caiu para 20, aí eu tomei calor. Quando eu vi que ela não recuperou mais, o que eu fiz? Aceitei prejuízo. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Cara, eu fiz muito dinheiro com ela para trás, então por que eu não vou aceitar um pouquinho de prejuízo aqui? E se eu tivesse casado com a ação, olha só o que aconteceu. Teria me ferrado, porque rolagem de put dentro do dinheiro tu paga. E uma coisa é tu rolar quando ela tá 22 e tu tá vendido no 24. Outra coisa é tu rolar quando ela tá 5 pila e tu tá vendido no 20. Então até tenho amigos que estão vendidos em Magalu no 20. Eu falei já, cara, você tem que assumir, ou tu troca o risco, ou tu faz um strangle numa Petro, né? Por uns manejos aí mais complexos, né? Que a gente até nem indica pro pessoal que é novo fazer. Só que não, eu no meu ponto de vista, eu não tento pegar a faca caindo. Muitas vezes a gente erra, porque naquele momento que você dá uma compra boa, né? Que você vai caçar o fundo, e se você tem sorte, porque é o que eu digo, é sorte. Porque a questão do varejo, o que devia estourar no varejo, no meu ponto de vista, não estourou, que é o quê? Que é o Natal. Então sempre estoura em dezembro. Não tá indo legal a coisa, no meu ponto de vista, olhando só o gráfico, né? Ele não tá indo legal o gráfico. A questão ali que só complementando o que o Diogo falou, as nossas proteínas, então Marfrig, JBR e BR Foods, todas elas subiram hoje, só que se nós formos olhar o gráfico delas, vamos colocar aqui o de BR, todas estão caindo. Então aí é uma situação complicada para as nossas empresas de proteína, nossas empresas de carnes, apesar de estar o preço da carne no mercado à vista, digamos assim, né, no nosso açougue ele estar totalmente caro, só que as empresas elas estão tendo um problema com o quê? Com a matéria-prima. A matéria-prima ela também ficou cara. Por quê? Porque o soja mais do que dobrou, o soja disparou, então tudo influenciar, mas o soja não tem nada a ver. Não, claro que tem a ver. A pessoa que ela tem tantas mil hectares de terra, ela não vai mais plantar, ela não vai mais fazer criação de gado, ela não vai fazer mais o cultivo de pasto. O que ela vai fazer? Ela vai colocar tudo soja. Então a produção de soja aumenta e diminui a de carne. Diminuindo a de carne, aumenta o custo. Aumentando o custo, a BRF, todas essas empresas, elas têm a matéria-prima comprada mais cara. E mesmo assim, elas jogam o preço da carne alta, só que tem-se o quê? Tem-se uma limitação, porque o pessoal come carne, mas come em quantidades menores. Porque, como a gente sempre fala, as coisas aumentam, mas o salário não aumenta. Então você diminui a quantidade de carne. Você vai fazer o churrasco, você não faz o churrasco que nem você me comenta aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente faz o churrasco do domingo e o churrasco dura até quarta-feira. Então hoje a maioria das pessoas faz o churrasco de domingo somente para domingo até meio-dia. Então não é só olhar muitas vezes o produto final, mas a gente tem que olhar o custo que isso vai impactar. Hoje mesmo eu recebi no meu trabalho uma questão que vai subir muito o pão. O que é o pão? O pão é trigo. Então o pão subiu por quê? Porque o trigo subiu, porque o combustível subiu, que faz todas as entregas, né? Faz parte da logística, a energia elétrica subiu, então tudo ele vai subindo, só que muitas vezes para o consumidor final, por mais que esteja caro, para o consumidor final, não está sendo repassado todo o valor. Então, por isso que as empresas, apesar de elas estarem faturando bastante, elas não estão lucrando bastante. Então, são coisas que são bem diferentes aí, que é interessante a gente analisar. Então, pessoal, outra coisa, né? O Felipe falou muito bem, né? O cara caçar fundo também não é bem assim. Se a gente for olhar aqui, ó, a parte de caçar fundo, né?
Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Se for caçar fundo, ó, Cogna está desde 2019, ali 2018, só para baixo. Se a gente for ver Cielo também, a gente vai encontrar a mesma situação. Olha de quando o ativo nunca mais reagiu, né? Magazine Luiza está tomando porrada agora, mas assim, ó, o que eu quis dizer, analisa se você acredita no papel. Eu, particularmente, hoje eu nem invisto em ações, hoje eu monto só estrutura com opções, então eu me limito a no máximo ali 5, 7, eu olho 10 papéis, na verdade, que são razoáveis, uns 5 que são bons e 3 que são excelentes, né? Outro papel que é bem interessante a gente dar uma olhada na liquidez é a Itaúsa, que o Felipe bem mencionou ali, que ela está bem interessante, está começando a criar liquidez também para operações estruturadas, ainda não tanto quanto a Ambev e nada perto de Petro. Outra coisa, o pessoal gostava muito de operar Vale. Pessoal, para operação complexa, Vale não está dando. O cara vai se atolar ali, né, e é complicado. E hoje uma seguidora me mandou mensagem lá falando a respeito de algum manejo em input dentro do dinheiro para Magalu que não fosse trocar o ativo. Eu acho bem difícil, eu não sei o que os colegas pensam aí, mas é que não tem outro jeito. Ela não tem liquidez para manejo. Se tiver muito ITM, qualquer coisa que eu fizer vai machucar. Eu vi uma galera falando assim, não, mas daí vende cal lá e ajuda a rolagem. Tá empurrando a sujeira para baixo do tapete, tá empurrando para frente, e se o negócio estourar forte para cima, a dor vai ser maior do que está sendo agora com a put, que a gente sabe que o limite da put é 0. O da call, não há. O que vocês acham aí, galera? Exatamente isso aí, Rafa. Eu fiz até uma simulação para um amigo meu esses dias atrás, que ele estava vendido em Magalu. Para ele rolar, ele tava tipo assim, uns 4 reais ITM. Para ele rolar a put, ele tava pagando 40 centavos. Pagando 40 centavos. Aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu não queria trocar o ativo e tal, mas o ativo é bom, beleza. Então eu falei para ele, então assume o ativo e vamos fazer uma venda coberta potencializada lá pelo 11. Cara, já foi arriscado, assim, só que eu falei, olha, é melhor tu fazer isso do que tu arriscar tá pagando todo mês. Aí eu penso, imagina se ele tivesse ficado na put. Ele diminuiu um pouco o preço médio dele, só que ele tá enrascado com a ação, porque ele preferiu ficar com a ração, né? Então, como a gente sempre diz, quando você vende uma put, cara, você tá assumindo o risco de exercer aquele ativo naquele preço. Então aí vem, mas Cogna tava caindo. Tchê, quando tu vendeu uma put, tu tá arriscando. Não, mas eu rolo. Aí eu sempre falo, a pessoa sempre fala, sempre tem solução, é só você rolar. Beleza, mas tu tem margem para você rolar, tu tem margem para você fazer a transposição daquele ativo para uma Petrobras da vida, e aí que nem tu falou, além de não ter muita liquidez, quando a Vale cai 5% de Vale é totalmente diferente de 5% de Ambev, pessoal. Sim. Então, mas o prêmio de Vale é maior. Lógico, o valor absoluto é maior também. Sim. Então, é muito complicado. Aqui, compartilhando minha tela, semana passada, uma moça perguntou para nós aqui no programa sobre Uzi Minas. Então, eu gostaria também de chamar a atenção sobre algumas coisas. Eu compartilhei antes aqui sobre isso aqui, né, pessoal? Commodities. Marfrig, JBS, BR Foods. A commodity mexeu, todas as empresas mexem daquele setor. Aí eu gosto de sempre olhar assim, ó, Vale. Olha só como é que está o gráfico de Vale e Uzi Minas. Opa, Vale e Uzi Minas. É o mesmo gráfico. Se você colocar isso aqui em valores absolutos, é quase o mesmo gráfico. Porque são empresas que são movidas às suas commodities. Então não é que, não, a empresa agora ela mexeu no financeiro dela, ela mexeu no seu operacional e vai dar lucro. Não, não é isso. A empresa só está se moldando de acordo com o preço que está a sua commodity. Então, você operar empresas que são totalmente em relação à commodity é muito complicado. Você teria que fazer uma leitura do gráfico do minério de ferro, ou você muitas vezes entrar num fundamentalista. Há pouco tempo atrás a China estava tentando derrubar o minério de ferro. Aí depois lá que teve os acontecimentos com a empresa Evergrande, teve alguns ajustes e aí quis injetar um pouco mais de liquidez nesse mercado. Então é mais complicado você mexer com ativos que você depende muito da commodity.
certo? Então eu prefiro muitas vezes ficar de fora. Agora, se você gosta da empresa, se você acha que a empresa tem futuro, se a questão da gestão da empresa é boa, aí você parte, no meu ponto de vista, para você comprar o ativo e fazer alguns tipos de operação para você ir baixando o preço médio do ativo, mas sempre com foco de você ganhar dinheiro ali com o ativo em si, mas não com as opções, porque as opções, se você ficar num direcional aí do minério de ferro, que nem a Vale, que caiu de 120 para 70, não tem como recuperar. Exatamente. Eu penso assim, pessoal, a gente já está chegando aí já quase no nosso final, mas eu queria só também dar uma palhinha nesse sentido. Eu penso assim como a gente não tem político de estimação, ou pelo menos não deveria ter, né? O cara não vai morrer com o cara, não vamos discutir política aqui, mas é uma situação assim, a gente não tem um político de estimação, não tem que ter uma ação também de estimação, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas elas têm esse viés assim de abraçar um ativo e morrer com ele. Isso você tem que entender que cada momento do mercado vai pedir um determinado tipo de ativo para você operar, né? Não adianta ficar lá com a Magalu no baixo do braço, achando que ela vai voltar, e nem ficar caçando qual vai ser a próxima Magalu que vai explodir, que vai me deixar milionário. A gente já falou sobre isso, sobre a questão da ganância. Isso hoje eu comentei uma coisa no grupo que eu acho que eu queria trazer como reflexão para a gente aqui, o nosso grupo do WhatsApp ali que a gente fica trocando ideia, né? Primeiro, o adversário que a gente tem que vencer não é o mercado, somos nós mesmos, né? Quando a gente vence esse bichinho da ganância aí que fica nos impulsionando o tempo inteiro a tomar decisões equivocadas, né? Querer acelerar o processo, a gente já andou metade do caminho. Depois a gente vai naturalmente avançando, evoluindo e vencendo o mercado. Então, nesse momento, alguém duvida? Será que alguém aqui duvida que a Magazine Luiza é uma empresa bem administrada, com bom valor de mercado, que tem potencial de crescimento? Eu acredito que ninguém aqui duvida disso. Né? Que a Renner, por exemplo, falando mais especificamente de varejo, né? A Renner é uma excelente empresa com fundamentos bem interessantes, com projeção de crescimento. A VEG, por exemplo, saindo um pouco do varejo, vamos pensar na VEG que muita gente gosta, eu particularmente gosto bastante, e que está há algum tempo meio que patinando aí nesse processo. A gente tem que entender um pouco, como o Felipe colocou, da questão macroeconômica, né? A gente tem inflação subindo, a gente tem taxas de juros subindo, e não é um evento doméstico, uma situação nossa aqui, é o mundo inteiro preocupado com isso. Naturalmente, essas empresas que têm mais endividamento, elas sofrem mais um pouco. Essa taxa de juros vai descontar lá na hora de calcular o valuation, aquilo que muitas vezes as empresas de proteína agora estão repassando de preço para o consumidor, já é para fazer uma previsão orçamentária para daqui a alguns anos. Então, as empresas buscam se antecipar também aos movimentos de mercado, assim como nós, como investidores, buscamos antecipar o movimento de mercado. O que não dá para a gente fazer, como nós já comentamos aqui, é nadar contra a maré, né? Ficar indo contra o mercado, esperar chegar num patamar em que você tenha que virar um torcedor e não um investidor. Então a gente está aqui para aprender a fazer operações assertivas, né? A gente vai evoluindo esse processo a cada dia que passa, combinando as estratégias. Então, assim, a gente está falando aqui, cada um tem uma visão de mercado, cada um tem uma realidade, né? Financeira, uma realidade emocional. Tem gente que aguenta mais tempo ficar num ativo, tem gente que não aguenta, tem gente que segura bem aí uma defasagem no seu patrimônio maior e tem gente que não aguenta, que não suporta. Então, cada um tem uma característica e precisa aprender a lidar dessa maneira. E é por isso que a gente fala aqui que não tem certo ou errado. Você tem que achar o caminho que seja mais adequado para você e condizente com o teu perfil. Logicamente, também buscando, quando a gente fala especificamente de opções, a liquidez, gente, é o que é o fundamental, porque senão não adianta você operar num ativo que não tem liquidez, a menos que você tenha uma estratégia muito bem definida, tá? Como eu falei da Cash aqui, é um ativo sem liquidez, né? A Melius não tem liquidez em opções ainda. Mas, de repente, você quer apostar num movimento direcional mais específico, você pode entrar no papel, fazer uma compra ali sem problema nenhum de uma opção. Né? E aí você vai ter que dosar isso para que você não se prejudique mais na frente. Porque, de fato, a rolagem ela não é infinita. Né? Chega uma hora que o negócio vai ficando complicado. Você vai rolando,
e aí pode não ter mais solução aquela estratégia para você, e de repente você vai responsabilizar outras pessoas ou outra situação, e na realidade foi você lá que apertou o botãozinho e deixou o bichinho da ganância picar. Então vamos ficar atento com relação a isso, tá? Eu queria dar uma passada rápida antes da gente fechar, tá? Só chamar a atenção de uma coisa que também que eu acho que é importante, uma vez que a gente trocou essa ideia e falou que a gente ia fazer algumas operações aqui no mercado, né? E uma simulação. Aquela simulação que nós fizemos da venda coberta aqui da EBEV tá fluindo legal. E aquela compra seco da Vale, agora nesse momento estava dando 4% de prejuízo aqui. Mas eu queria chamar a atenção para o interessante. Eu até postei hoje no Stories lá. Essa operação aqui hoje estava dando 40% de lucro, né? Essa operação da Vale aqui, ela estava valendo aí uns R$3 e pouquinho. Não sei se agora vai abrir aqui, a minha internet realmente não está ajudando. Mas eu queria só mostrar para vocês essa operação para ver que ela esteve hoje dando 40% de lucro e agora está dando aí 11% basicamente de prejuízo. Então, é assim, o mercado de opções é desse jeito. 11% não, 4%, né? É desse jeito. A gente tem hora que está bombando, tem hora que tá um pouco complicado, mas faz parte do negócio, faz parte do mercado. Beleza, galera? Falei até um pouquinho demais aqui, mas acho que é uma maneira de complementar. Pessoal, até que o Diogo falou de enrolagem e tal. Pessoal, um conselho, principalmente aqui está começando. Vender o put, venda put do ativo que você queira comprar. Porque o Felipe falou bem antes ali. Pô, o cara vai pagar a rolagem 40 centavos. Pessoal, quem está operando há mais tempo sabe que até um tempo atrás, 40 centavos rolagem de put era um lucro bom para rolagem de put. Então você está pagando lucro para alguém. Alguém está ganhando essa grana. E todo mês aquele negócio sendo sugado de você aí, fica pegado. Eu vou abrir rapidinho para que se alguém tiver alguma dúvida a gente responder aqui. E outra coisa, eu gostaria de pedir a vocês, esse é o nosso segundo programa, dê um feedback, por favor, para nós, seja aqui nos comentários, seja nos direct, no nosso perfil, sigam lá o nosso perfil, por favor, que isso aí ajuda muito o nosso trabalho. Pode falar o que quiser, tipo, o programa de vocês está uma M, tem que melhorar isso, eu gostaria que tivesse isso, a gente vai ouvir, a gente está aqui para isso, a ideia é para ser um bate-papo bacana. O legal aqui é que nós três operamos de formas diferentes e a gente aprende junto e a gente passa conhecimento de formas diferentes. Então é um enorme prazer. Eu já deixo assim, que foi um prazer estar de novo nesse programa com vocês aqui, com os colegas, já são meus amigos aí. A galera que está assistindo é um prazer. Da minha parte, muito obrigado. Eu encerro aqui minha participação e deixo aberto para os colegas aí para tecer qualquer comentário que achar pertinente. Show de bola, Rafa. Eu só quero deixar uma última contribuição da minha parte, uma parte educacional, que eu quero complementar o que o Diogo falou em relação a cash. E aí é uma coisa interessante, eu sempre gosto de deixar observações para as pessoas fazerem. Ações que têm pouca liquidez em opções, geralmente, isso não é uma regra, isso é uma observação que eu faço, geralmente tem a liquidez alta, a volatilidade alta. A volatilidade alta é sinônimo de boas operações. Se você, naquele sentido, você aceita a operação, você aceita o ativo. Aí você vai perguntar, tá, mas cash, nós sabemos aí que eu tenho primo rico que adora cash, tem um bom preço médio, ela é uma empresa XYZ, não vou entrar aqui na parte fundamentalista, mas eu quero chamar a atenção para a parte de opções. Nós temos a Cash A330, que ela é do strike 3,30. Hoje, com tudo que a Cash caiu 10%, o último negócio dela foi a 33 centavos. Quem entrou nesse negócio em venda coberta está assumindo o papel a R$3 aproximadamente aqui para nós fazer os cálculos. Isso é um desconto de 10% para a compra do ativo. Por que está acontecendo isso, Felipe? Olha só aqui as volatilidades, pessoal. 80%, 81% de volatilidade na opção. Então, isso te dá um desconto aí de 10% na compra do ativo. Então, isso é interessante para cash? Não sei, depende da tua leitura. Mas eu trouxe a cash por quê? Porque o Diogo falou, ela é uma opção, ela é uma ação que tem pouca liquidez nas suas opções. Então, daqui um pouco, sei lá, vamos pegar Arezo, que nem foi falado. Arezo, eu não sei se Arezo tem liquidez em opções, mas às vezes nós vamos pegar ações que as pessoas gostam.
Tipo, tem pessoa que é apaixonada pela ação tal, pelo fundamentalista, e vê que se tem opções que são poucas líquidas. Então, isso traz muitas vezes oportunidades. Então, para você que tem aquelas ações que são mais exóticas, comece a observar as suas opções para você ver se você não vai conseguindo baixando o preço médio muito rápido, porque ações que têm opções com pouca liquidez geralmente têm a sua volatilidade alta. Volatilidade alta é sinônimo de bom lucro. Beleza, pessoal? Semana que vem a gente está aqui de novo. Mandem suas dúvidas, mandem seus directs lá nos nossos 3 canais aí, no meu canal, no canal do Diogo, no canal do Rafa, que a gente vai ter o prazer de estar respondendo, e caso seja alguma coisa pertinente que a gente veja que possa estar contribuindo com todos, a gente vai trazer para o programa da semana que vem, certo? Fica o meu agradecimento aqui e o meu até mais. Meu pessoal, já falei bastante aqui, carioca fala demais, é complicado, mas eu vou agradecer aqui mais uma vez a participação de todos, pedir realmente, reforçar na realidade aquilo que os amigos já passaram aqui, para seguir a gente lá nos nossos perfis, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. A gente está sempre se propondo a não só postar conteúdos de qualidade, né, que possa realmente te ajudar a crescer no teu operacional, mas a gente está tentando ser cada vez mais solícito, né? Então a gente está sempre ali próximo, respondendo perguntas, e o pessoal manda um direct, a gente está sempre ali trocando ideia. Então aproveite essa oportunidade de trocar uma ideia com o pessoal que já está há algum tempo no mercado, que já apanhou bastante, que já teve as suas patinadas. Então aproveita essa oportunidade, pessoal, cola na gente aí. Semana que vem, no canal Falando em Finanças, a nossa live aqui, o nosso programa. Então já vai se inscrever lá no nosso canal, lá também, para a gente trocar essa ideia bacana a terça-feira. E marca lá e conversa, e manda para a gente se você gostou desse novo formato, se tá agradável, porque realmente é muito importante, como o Rafael falou, o feedback de vocês. Um grande abraço para todos, uma ótima semana. Valeu, galera. Grande abração, ótima semana. O Felipe caiu aí, mas ele mandou um abração também. Grande abraço, valeu, galera. Até. Valeu, galera. Um abraço.